Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a graça alcançada no que aconteceu na cruz, o que Cristo fez, o sacrifício, o único sacrifício eficaz para a remissão dos pecados, aniquilou o pecado de uma vez por todas. Então, no contexto bíblico sobre pecado, não existe mais. Não há pecado. Se não há lei, o fim da lei foi Cristo. Então, se não existe a lei, não existe pecado. Porque, pela definição bíblica, pecado é a transgressão da lei. E ele veio para a remissão dos pecados de muitos. No que se refere muitos, se refere àqueles que estavam debaixo da lei, se arrependeram, porque não agradaram a Deus, porque não cumpriram a lei. Se sentindo culpados, com remorsos, passaram a acreditar em Jesus Cristo e assim na esperança da salvação que aconteceu na cruz. A salvação, a libertação. No que se refere à libertação, quanto à lei, o escrito de dívida, que era prejudicial, as ordenanças, ele pregou na cruz. Foi uma libertação, a libertação espiritual, a libertação interior. E a outra libertação se refere às doenças, às enfermidades em que as pessoas estavam escravas e foram libertas também. Então, no tema de hoje é sobre o pecado que foi aniquilado. O único que aniquilou o pecado para sempre. Mas por que se fala em pecado hoje? Porque as pessoas, muitos, receberam esta graça da libertação, do jugo da escravidão, voltaram de novo a ficar nesse estado de escravidão da lei, das ordenanças que Cristo pregou na cruz. Vamos aqui umas referências. Hebreus, no capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então veja que aqui ao cumprirem os tempos, então a referência do tempo aqui está relacionado à cruz. Até chegar na cruz, a plenitude do tempo, como se fala também no dia do Senhor, no final dos tempos. Então a referência aqui é com relação ao tempo na sua plenitude que chegaria lá na cruz e que iria acontecer no tempo certo. Ele se manifestou uma vez por todas. Então veja que aqui ele fala sobre sacrifícios. Teria necessidade de sacrifícios repetidas vezes, até desde a fundação do mundo. Vamos aqui no versículo 13, 14. Porque o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito, é eficaz, foi para sempre. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha
aspergido sobre os contaminados, aqui se faz a referência aos pecadores, os santificam quanto à purificação da carne. Então, o sacrifício de animais cerimoniais que purificavam externamente o corpo da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos um Deus vivo. Purificará a nossa consciência. Isso já aconteceu, a purificação de nossa consciência sobre obras mortas, o sacrifício de animais, e que aí nós temos um sistema onde se mantém estas obras que não purificam, que não traz a salvação. Amém? Vamos aqui para 1 João. 1 João, no capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou repetir. Nos purifica de todo pecado. Lucas. Vamos aqui para Lucas, no capítulo 1 também, versículo 74. Aqui, Lucas, no capítulo 1, versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, e adorássemos sem temor. A palavra temor tinha um sentido de medo. Como um sistema que temos hoje nas igrejas, é colocar medo, culpa. Olha, você tem que fazer isto para receber bênçãos. Estão colocando ordenanças, obrigações, condições meritórias para que você possa receber as bênçãos. Se você não fizer, olha, você está assim porque você não fez campanha, você não fez a sua obrigação de dizimista. Então ficam colocando fardos pesados e você fica curvados ali no medo, numa culpa, usando a piedade como grande fonte de lucro. Cristo pregou na cruz a lei expresso em ordenanças. Então, o temor hoje é respeito. Eu adoro um Deus misericordioso. Alguns adoram o Deus vingativo. Olha, ele vai te maltratar. Assim como adoro um Deus morto, eu adoro um Deus vivo. Amém? Vamos aqui em Hebreus, voltando aqui para Hebreus, fazendo aqui um passeiozinho. Hebreus, no capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é misericórdia, e continua sendo também um arrependimento, a se fazer boas obras, deixemo-nos de levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então ficam assim
subordinados a essa condição de piedade, de culpa, de medo. Amém? Hebreus, no capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez por todas. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele sentou à destra de Deus. Olha que posição de honra. Sentar à direita de Deus. É uma posição de honra. Por exemplo, o rei com a rainha senta à direita do rei. É uma condição honrosa. Como existe até na hierarquia militar, o superior e o subordinado. O subordinado nunca vai sentar à direita do seu superior. É um respeito, uma hierarquia. Certo? Então, essa condição de que hoje ele está assentado em lugar soberano, à destra de Deus. Amém. Aqui vamos a um passeio em Levíticos, associado aqui, Levíticos sempre na condição que descreve os sacrifícios, Levíticos 16, para que a gente possa aqui concluir o nosso raciocínio no contexto. Levítico 16, 14 e 15, olha. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então, esse cerimonial de sacrifício de animais, que eram feitos repetidas vezes. Então, pelo fato de se repetir, não era eficaz. Era um animal para aquele do povo, que estava se sentindo culpado, e um animal para o sacerdote. Pela fraqueza do sacerdote, homem, que também era pecador, tinha que ter um animal para ele também, no sacrifício, de aspergir sangue com o dedo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então, isso é um sacrifício cerimoniais que não tinha eficiência. Era um sacrifício que purificava externamente. Certo? E Números, no capítulo 19, versículo 2. Esta é uma prescrição, estou certo aqui, 19, versículo 2. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Então veja aqui, disse o Senhor a Moisés, que dissesse aos filhos de Israel. Então, um sacrifício destinado aos filhos de Israel, aos judeus. Um sacrifício, novilhas vermelhas, que inclusive estava em extinção, sumiu e agora recentemente apareceu. Estão fazendo reprodução para recomeçar o sacrifício
de animais. Então, continua estas obras mortas. Né? Então, na condição de que as pessoas possam ter consciência das obras que não purificam, que não traz a limpeza, se tornar a sua consciência cristalina, para que possa o véu ser rasgado. E é com Cristo. É com a palavra de Deus em verdade, no Evangelho. A palavra que tem poder, que transforma, resgata, regenera. E precisamos resgatar estes que estão ainda na antiga aliança, porque estamos na nova aliança, o ministério da vida, em novidade de vida, de vivermos livres do pecado que não existe. Nesse contexto bíblico, a definição de pecado e o que Cristo fez. Então, quando se diz que alguém é pecador ou que está em pecado, ele está contrariando o que Cristo fez na cruz. Ele não morreu em vão. Deus vivo. Devemos adorar em sacrifícios espirituais, que agrada a Ele. Adoradores espirituais, porque somos espíritos revestidos de carne. Que Deus abençoe a todos na graça, repasse essa condição de entender a palavra de Deus na leitura, participe, tá? Compartilhe, para que possamos crescer e edificar a igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos.